Caros amigos, bem-vindos ao Xadrez Político. Hoje falaremos sobre um movimento surpreendente no coração da guerra entre Rússia e Ucrânia. Uma operação secreta, conduzida de forma silenciosa por Kiev, foi recentemente revelada e deixou Moscou em estado de alerta vermelho. Segundo fontes próximas ao alto comando ucraniano, trata-se da maior ofensiva de drones jamais executada contra o território russo. Mas o que há de tão especial nessa operação? E por que ela está tirando o sono do Kremlin? Nos últimos meses, a Ucrânia vinha testando discretamente novos modelos de drones de longo alcance, com tecnologia ocidental adaptada. Diferente dos primeiros anos da guerra, em que os drones serviam apenas como reconhecimento, agora falamos de unidades equipadas com inteligência artificial, capazes de desviar de defesas antiaéreas e atacar infraestruturas críticas em profundidade. De acordo com relatórios obtidos por agências europeias, a chamada Operação Silêncio de Ferro foi desenvolvida com o apoio técnico de parceiros da OTAN, incluindo componentes britânicos e sensores norte-americanos. O objetivo: atingir bases militares estratégicas e centros de comando dentro da Rússia, algo até pouco tempo considerado tabu. Fontes em Moscou afirmam que, em apenas uma semana, mais de 40 drones cruzaram as fronteiras russas, alcançando regiões próximas de Belgorod e até da capital. Um ataque, segundo o governo russo, foi interceptado a menos de 150 quilômetros de Moscou. Para os analistas ocidentais, esse foi o ponto de virada simbólico. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Ucrânia demonstrou capacidade real de projetar poder dentro do território inimigo. E o mais preocupante para o Kremlin é que os sistemas antiaéreos S-400, tidos como invencíveis, falharam em detectar a maior parte dos drones. Esse novo cenário muda tudo. Não se trata mais apenas de defesa, mas de dissuasão tecnológica. A mensagem de Kiev é clara: podemos chegar até vocês quando quisermos. Nos bastidores, assessores de Putin estariam pressionando por uma resposta exemplar, algo que demonstre força e restaure a credibilidade da Rússia perante sua população. Mas será que Moscou está pronta para enfrentar um inimigo invisível e descentralizado? No próximo segmento, veremos como essa operação foi concebida e o que ela revela sobre o novo tabuleiro de guerra na Europa Oriental. A revelação da Operação Silêncio de Ferro pegou o Kremlin completamente de surpresa. Analistas russos classificaram o ataque como a mais ousada incursão aérea contra o território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Para Moscou, o golpe não foi apenas militar, foi simbólico. Uma afronta direta à imagem de invulnerabilidade que Putin vem tentando sustentar desde o início do conflito. Logo após os primeiros ataques, radares de alerta precoce detectaram dezenas de objetos voando em formação irregular sobre áreas industriais e bases logísticas. O Ministério da Defesa russo reagiu rapidamente, lançando caças Su-35 e ativando baterias de defesa aérea. No entanto, a surpresa veio quando os drones, ao invés de seguir trajetórias previsíveis, começaram a mudar de rota no meio do voo, como se pensassem sozinhos. Fontes ocidentais confirmam que os drones ucranianos utilizam um sistema experimental de navegação autônoma que combina inteligência artificial com dados de satélite. Essa tecnologia permite que cada drone se comunique com os outros em tempo real, alterando rotas para escapar de radares e bloqueadores de sinal. Em outras palavras, uma frota invisível e imprevisível. Em Moscou, as primeiras horas após o ataque foram marcadas por silêncio total. A imprensa estatal recebeu ordens para não divulgar informações até que o Ministério da Defesa emitisse uma nota oficial. Quando o pronunciamento veio, a narrativa era de vitória defensiva, mas vídeos gravados por civis mostravam colunas de fumaça subindo sobre áreas industriais a centenas de quilômetros da fronteira. O pânico não foi generalizado, mas atingiu o núcleo do poder. Segundo relatórios do Serviço de Inteligência Britânico, Putin convocou uma reunião emergencial com o Conselho de Segurança Nacional,
exigindo uma resposta imediata. O clima era tenso. Havia medo de que admitir vulnerabilidade abrisse espaço para pressão interna. Enquanto isso, em Kiev, o presidente Zelensky fez um pronunciamento calculado. Sem confirmar oficialmente a operação, ele declarou que qualquer lugar que apoie a agressão russa não é mais seguro. Uma frase curta, mas com impacto devastador. Nesse momento, o mundo percebeu que o conflito havia entrado em uma nova fase. A era dos drones kamikazes e dos ataques coordenados à distância começou. E a Rússia, pela primeira vez, parecia incapaz de reagir com a mesma força que sempre demonstrou. Mas até onde Kiev está disposta a ir? E será que o Ocidente aprova essa escalada silenciosa? É o que veremos a seguir, no desfecho desta análise. Enquanto o mundo tentava entender a extensão da operação, novos sinais de alerta começaram a surgir. Satélites de observação detectaram movimentações incomuns em bases russas no Báltico e no Mar Negro. Caças foram deslocados, submarinos alteraram rotas, e o sistema nuclear Perímetro entrou em estado de monitoramento reforçado, um nível abaixo do alerta máximo. Moscou agora vive um paradoxo. Quanto mais tenta esconder sua vulnerabilidade, mais se revela frágil. O silêncio do Kremlin, que antes transmitia controle, agora soa como incerteza. E no meio dessa tensão, uma pergunta ecoa nos bastidores das potências ocidentais. Será que a Ucrânia cruzou uma linha invisível? Segundo analistas da OTAN, a Operação Silêncio de Ferro não teve apenas objetivos militares. Foi um teste. Um teste para medir o tempo de resposta da Rússia, a eficiência de seus radares e, principalmente, o grau de disposição do Ocidente em apoiar ações que beiram a provocação direta. Kiev queria resposta e as obteve. Putin, por sua vez, enfrenta um dilema. Reagir com força total seria arriscar um confronto direto com a OTAN. Permanecer quieto seria admitir fraqueza diante do inimigo. Por isso, a estratégia russa tem sido apostar na ambiguidade, mobilizar tropas discretamente, intensificar a propaganda interna e espalhar desinformação sobre supostas retaliações secretas. Enquanto isso, as ruas de Moscou respiram tensão. Vídeos mostram baterias antiaéreas sendo posicionadas ao redor da capital, como se o país se preparasse para algo maior. Especialistas já falam em uma nova corrida tecnológica, não por tanques ou caças, mas por drones autônomos, inteligência artificial e guerra eletrônica. A fronteira entre humano e máquina está se dissolvendo, e quem dominar essa área decidirá o rumo dos próximos conflitos globais. Mas talvez o ponto mais preocupante seja outro. O que essa operação revela sobre o novo modo de fazer guerra. Uma guerra onde o inimigo pode atacar sem ser visto, onde o poder não se mede apenas em mísseis, mas em algoritmos. E é aqui que o tabuleiro global muda de forma. A Ucrânia não apenas lançou drones, lançou uma mensagem que ecoa em Washington, Pequim e Moscou. O equilíbrio de poder está se reconfigurando diante dos nossos olhos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Rússia vai retaliar abertamente ou continuará jogando nas sombras? Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal Xadrez Político e ative o sininho para não perder as próximas análises, porque o que vem aí pode mudar tudo.